Olá, meus caros estudantes, minhas caras estudantes de Direito Constitucional. Aqui é o professor André Copete, do Corpo Docente da Graduação em Direito e do Programa de Pós-Graduação em Direito da nossa Unijuí, a nossa Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. A nossa microaula de hoje vai tratar sobre o início da experiência constitucional republicana no Brasil, que vai nos dar a positivação, a promulgação da Constituição de 1891. Essa experiência constitucional, ela tem um marco inicial com um golpe de Estado que é dado pelos militares no ano de 1889, mais especificamente na data de 15 de novembro de 1889, e esse golpe ele representa um momento crítico de todo um processo que vinha se desenvolvendo na sociedade brasileira e que estava embasado em demandas, em causas fundamentalmente políticas, econômicas e socioculturais. Ou seja, havia demandas de várias décadas que vinham sendo gestadas na sociedade brasileira e que culminaram nesse golpe de Estado de 15 de novembro de 1889. E essas reivindicações de várias décadas nós podemos resumir, por exemplo, como uma demanda pela descentralização do Estado brasileiro, porque o Império era altamente centralizado, com fortes poderes concentrados na mão do imperador, e havia então uma demanda da sociedade brasileira por uma descentralização desse poder. Isso, na verdade, convergia para a ideia de uma estrutura federativa de organização do Estado. Por outro lado, também nos círculos políticos, havia como forma de suavizar, de diminuir o poder do imperador, uma ideia, um pedido de ou supressão ou reorganização do Conselho de Estado, que era um conselho de apoio ao imperador. Uma terceira demanda importante e que, em boa medida, desequilibrava as forças políticas e dava uma sustentação a essa concentração de poder na mão do imperador era a vitalicidade do Senado, cujos membros eram nomeados pelo imperador. E isso, então, dava uma robustez ao poder centralizado do imperador. Uma quarta demanda, que vinha da sociedade brasileira, especialmente dos setores liberais, oligárquicos, era a demanda por um ensino livre. O ensino no Brasil era um ensino altamente regulado e altamente influenciado pela Igreja Católica, que era a igreja oficial do Estado brasileiro, de acordo com os termos da Constituição de 1824. Também uma quinta demanda era a abolição, a extinção da Guarda Nacional, que era uma guarda o exército de apoio ao imperador, o braço armado do imperador, poderíamos dizer. Um sexto item desse pacote de demandas que estavam sendo geradas no seio da sociedade brasileira era a eleição dos presidentes das províncias, o que viria a ser os nossos estados, e que, por força dos termos, já do decreto número 1, que instituía a República, viriam ser a Constituição, viriam ser os entes que comporiam a Federação Brasileira. E a principal dessas demandas, essa é a demanda, diríamos assim, a demanda mais grave, que fulminou praticamente o Império, porque ele não soube negociar com os setores políticos da época, que foi a extinção do poder moderador. O poder moderador, como nós já sabemos, era um quarto poder que existia na estrutura da divisão dos poderes durante a Constituição Imperial e que era exercido pelo imperador e que tinha como principal função o controle dos conflitos e das divergências que poderiam acontecer entre os outros três poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Mencionando apenas que o Executivo, na Constituição Imperial, era também exercido pelo imperador. Então esse poder, na verdade, era, diríamos assim, a instituição constitucional imperial que dava os poderes totais ao imperador. Este processo que vai acabar com o desmonte da monarquia, na verdade, ele é o clímax de uma série de crises que vão sendo geradas por uma ação republicana, diríamos assim, e que podem ser resumidas em três grandes crises. Primeiro, a crise do trabalho escravo, do escravagismo, que o Brasil relutou, sendo um dos últimos países a abolir
o escravagismo na face da terra, uma crise militar alimentada por esses ideais liberais e republicanos, que gerou uma série de insubordinações de oficiais inferiores contra os seus oficiais superiores vinculados à monarquia, e, por fim, uma crise da questão religiosa, que é uma crise que tem a sua origem no fato de que o Estado brasileiro adotava a fé católica como a religião oficial, e vinculava o Estado brasileiro à igreja, e a igreja ao Estado, com uma forte influência, inclusive, nas decisões políticas do imperador. A essas três crises há que se juntar uma grande ascensão, uma grande influência dos apostolados positivistas, criados por Augusto Comte na França, e que viriam, por exemplo, em termos de organização dos estados, a propugnar a descentralização e uma redução das estruturas dos estados para a administração de conglomerados populacionais não maiores do que algo ao redor de 3 milhões de pessoas, o que a organização brasileira e a população brasileira e o território brasileiro estavam muito longe disso, porque tinha um contingente populacional sob o mando do imperador muito maior. Então, há uma série de fatores que vão levar a esse golpe de Estado militarizado, e que vai ser institucionalizado esse golpe através de um governo provisório, instituído através do decreto número 1, editado no mesmo dia do golpe, 15 de novembro de 1889, e que através desse decreto vai ser constituído esse governo provisório, vai ficar proclamada como forma de governo da nação brasileira a República Federativa, e os estados membros, entes da federação unidos pelo laço federativo, vão constituir o que vai se chamar de Estados Unidos do Brasil. Então nós temos já um poder constituinte, poderíamos dizer assim, do governo provisório. Logo após isso, então, se começa todo um processo constituinte de organização da República. E essa organização da República também vai ter um passo importante, que vai ser uma convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, um congresso que seria eleito para esses fins e que elaboraria o que viria a ser, então, a Constituição de 1891. Antes da atuação desse Congresso Constituinte, foi elaborado um anteprojeto de Constituição, pelo que se chamou Comissão dos Cinco, presididas por Joaquim Saldanha Marinho, e que deu ao governo provisório uma Constituição provisória outorgada pelos militares, imposta pelos militares, e que foi esse projeto revisado integralmente por Rui Barbosa, que a princípio tinha alguns pendores monarquistas, mas que depois veio a se filiar à República e à Federação. E esse processo culmina, então, com a instalação do Congresso Constituinte, que vai elaborar a Constituição de 1891, no ano de 1890. Essa Constituição de 1891, ela rompe totalmente com a forma de organização, com a forma de institucionalização que estava estabelecido na monarquia, e essa Constituição, que foi promulgada no dia 24 de fevereiro de 1891, ela coloca algumas novas formas institucionais no sistema político-jurídico brasileiro. A questão mais polêmica, e que foi sacralizada, foi sacramentada pela Constituição de 1891, o federalismo. Aqui, nesse ponto, a influência de Rui Barbosa, que importou o modelo de organização do Estado norte-americano, foi muito importante. E essa forma de organização do Estado é tão forte no Brasil que nós chegamos até mesmo a copiar o nome dos Estados Unidos da América do Norte. Nos tornamos os Estados Unidos do Brasil. Então aqui se consolida na Constituição de 1891 o federalismo e a República de forma definitiva. Aquela demanda de extinção do poder moderador foi amplamente atendida e se adotou na Constituição de 1891 a divisão clássica de poderes, executivo, legislativo e judiciário, não mais existindo o poder moderador. Também na questão que toca à organização dos poderes,
foi extinta a vitaliciedade do Senado. O Senado passou a ser um Senado eletivo temporário, não mais vitalício. E com isso, então, se distribuiu, diríamos assim, pelo menos aparentemente, o poder de uma forma mais equânime. Mas isso depois nós veremos ao final que não foi bem assim que aconteceu. Uma questão importante que está colocada na Constituição de 1891 é a extinção dos títulos nobiliárquicos, dos títulos de nobreza. Porque esses títulos de nobreza, na verdade, eram uma forma de distinção de grupos que se auto-outorgavam, né? Desculpe a redundância, como superiores em relação a outros. A nobreza se outorgava uma condição de superioridade em relação aos demais estratos da sociedade brasileira. Também, dentre aquelas demandas às quais eu fiz referência anteriormente, a Constituição brasileira de 1891 extinguiu a vinculação do Estado à religião e da religião ao Estado, criando a ideia da plena liberdade religiosa e não mais limitando uma religião oficial como era na Constituição de 1824 com a Igreja Católica. Também consagraram-se uma série de outros direitos fundamentais, como a liberdade de associação e de reunião sem armas, o asseguramento da mais ampla defesa aos acusados, a abolição de uma série de penas cruéis, como as penas de galés, como os banimentos judiciais e como a pena de morte, que até então tinham vigência no Brasil. Instituiu-se na Constituição brasileira de 1891 o habeas corpus, esse remédio constitucional que deve ser usado contra qualquer espécie de violência ou coação decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, um tipo de ação processual utilizada já pelos ingleses desde o século XVII com a lei com o ato de habeas corpus. E por fim, instituíram-se uma série de garantias à magistratura que davam outro patamar, uma outra condição de independência ao Poder Judiciário. A Constituição de 1891, então, é um marco porque definitivamente rompe com uma série de instituições monárquicas, instituições que foram substituídas por instituições republicanas e federativas e que se perpetuam de uma forma ou outra, com pequenas variações, até o texto da nossa atual Constituição, a Constituição de 1988. Sendo, inclusive, por exemplo, no texto de 88, a forma federativa de Estado uma cláusula pétrea prevista no parágrafo 4º do artigo 60, ou seja, nós não podemos mexer nessa forma de organização do Estado. E, não obstante, toda essa evolução, todo esse progresso do constitucionalismo brasileiro colocado pela Constituição de 1891 e que significou a ruptura de uma série de formas de organização política que caracterizaram a monarquia, que caracterizaram um poder autoritário dos monarcas no nosso Brasil imperial, o que se verifica logo após é que a República ela se constitui em cima de um grande acordo liberal e oligárquico que deu a pequenos grupos de poder no país as verdadeiras forças reais de poder. Os verdadeiros fatores reais do poder estavam na mão de pequenos grupos, especialmente os grupos de poder da região de São Paulo, da região de Minas Gerais e da região do Rio de Janeiro. Então, na verdade, são esses pequenos grupos de poder, são esses pequenos grupos políticos e econômicos, que detêm essas forças políticas e econômicas, que vão dar margem ao acontecimento do que nós vamos chamar de Velha República. Uma velha república que se estruturou em cima dos senhores do café, dos senhores do gado, e que durou até a ação que foi protagonizada, capitaneada, diríamos assim, por Getúlio Vargas no começo da década de 30 e que põe fim à velha república no Brasil. Então, nós temos que pensar que, ainda que o constitucionalismo de 1891 tenha sido um fenômeno constitucional importante porque rompe
com o modelo monárquico, ainda assim ele manteve as velhas estruturas de poder na sociedade brasileira, que durariam ainda por uns longos 40 anos na nossa estrutura social. Fica aqui então essa nossa fala sobre a experiência constitucional de 1891, a experiência constitucional da República Velha. Um abraço a todos.